Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Nós estamos compondo uma mesa aqui com o Pedro Marim, que é da Secretaria de Finanças, né? E ele que vai fazer a exposição. O Clésio, que é da Secretaria de Relações Governamentais. A Flávia, que é a coordenadora do CEPOP, do Conselho Participativo. E cadê o Toninho? O Toninho, que é representante do CEPOP, do Conselho no CEPOP. E eu queria chamar aqui o Valdir, que é chefe de gabinete, para compor a mesa também, registrar a presença do nosso indefectível companheiro Jorge do Carmo, que é chefe de gabinete de Guaianazes, os demais companheiros aqui da assessoria e da subprefeitura. Bom, a ideia da gente é fazer o seguinte, uma breve saudação agora nesse primeiro momento, depois o Pedro Marim vai explicar o que vai acontecer durante o dia, né? E a gente vai tentar terminar lá pelas 18, 19 horas, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para a Flávia para poder fazer uma saudação. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né, porque é um momento muito importante em que nós vamos discutir aí o que vamos fazer com a cidade de Tiradentes, em como que vamos investir na cidade de Tiradentes o ano que vem. Isso é muito importante, esse planejamento e essa participação da nossa comunidade. Por isso que eu gostaria de agradecer a presença de todos. Bom dia para todos e todas. Eu sou o Toninho, Conselho Participativo, e o que eu quero passar para vocês do CEPOP, que o CEPOP faz um trabalho muito bonito pela cidade de São Paulo, o orçamento da cidade, e eu faço parte disso, e nós levamos para a CEPOP, sobre o nosso trabalho da cidade de Tiradentes, que é um trabalho que está sendo muito feito aqui, e todos nós estamos vendo a diferença da nossa cidade, a melhora da nossa cidade cada dia. Nós temos de agradecer a todos aí. Hoje, um sábado, está todos aqui, tá? E obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso subprefeito Miguel, né, cumprimentar os representantes da Secretaria de Relações Governamentais, de Finanças. Gostaria de cumprimentar a Flavinha, a Flávia, né, o seu Toninho. Gostaria aqui de também cumprimentar meu colega Jorge do Carmo, que é o chefe de gabinete da subprefeitura de Guaianazes, todos os conselheiros participativos aqui presentes, né? Agradecer a presença também de todos vocês, né? Os colegas lá da subprefeitura, Ednelson, né? O Léo está aí, todo mundo aí representando a subprefeitura, nossos amigos aqui, o Júlio, também as lideranças aqui. E dizer que, para a gente começar agora, agora que acho que nós conseguimos ter uma relação melhor com o Conselho, agora que a gente está tendo novamente, né, Francisca, Rita, o pessoal aí, a gente tendo uma relação muito boa, a gente começar agora essa reunião, começar agora esse tratamento daqui para frente de uma forma melhor e que a gente consiga desenvolver um trabalho aí que quem tem a ganhar são todos vocês aqui, moradores de Cidade de Tiradentes. Então, pessoal, o Pedro agora vai fazer a exposição, né, a gente faz na mesa? Como é que você quer? Então, quem vai coordenar agora, então, é o Pedro. Fica à vontade, Pedro. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Pedro Marim, da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Estou como coordenador de planejamento na Secretaria. E eu vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre o orçamento do ano que vem. Então, a gente vai discutir a proposta da Lei Orçamentária Anual de 2016. Tá? Só que hoje a gente está aqui num evento 2 em 1. Além da proposta de Lei Orçamentária Anual, a gente também está aqui para fazer a eleição da Comissão Eleitoral Local dos Conselhos Participativos Municipais. Quem coordena esse processo é a Secretaria Municipal de Relações Governamentais. Então, a ideia é... Eu vou pedir para o Leandro passar uma página. Eu vou apresentar o roteiro, vou falar tudo o que vai acontecer aqui, e logo em seguida eu vou chamar o Clélio só para ele fazer o informe de como é que vai funcionar a questão da eleição da Comissão Eleitoral Local dos CPMs. Tá? Então, o que a gente vai acontecer hoje? Esse aqui é o nosso roteiro.
Então, a gente está aqui na pactuação da ordem do dia, está conversando com vocês sobre o roteiro, o que vai acontecer hoje. Em seguida, eu vou chamar o Clélio para falar sobre as regras de inscrição da candidatura do CPM. E, logo em seguida, eu vou apresentar, então, alguns números gerais do orçamento de 2016, um pouco para balizar, para dar sustentação para a nossa discussão sobre orçamento. Isso vai durar mais ou menos uns 20, 15 minutos. Depois que eu fizer essa apresentação, aí a gente vai abrir para inscrições da plenária. Tá? A Tati e o Antenor estão com as filipetas para inscrição. Então, quem quiser se inscrever para falar, já pode procurá-los, colocar o nome na fichinha, eles vão passar o nome para mim, e aí a gente vai ouvir todas as falas. E, depois disso, a gente vai fazer alguns esclarecimentos finais e o encerramento. E aí, depois, a gente entra na plenária da eleição da comissão eleitoral dos conselhos participativos. Então, eu gostaria de chamar o Clélio, só para ele explicar como é que vai ser esse processo. Gente, bom dia. Só para a gente ganhar tempo, mas também falar o que é fundamental, né? Essa primeira parte é aquela que vai colher todas as possíveis demandas e necessidades, né, aqui da cidade de Tiradentes. E a segunda parte é a formação da comissão eleitoral. O que faz a comissão? É a que trabalha, não é? É aquela mais neutra possível de relações com qualquer pessoa, relações de parentesco com qualquer pessoa que seja candidato, não pode participar da comissão. E a comissão é aquela que vai sistematizar, que vai acompanhar todo o processo, começando hoje, né, desde que, a partir do momento que a pessoa vai fazer parte dessa comissão, ela já começa a desenvolver várias atividades para que a gente possa ter várias pessoas, ou não sei a quantidade de pessoas que nós teremos aqui inscritas, que serão os candidatos. Então, comissão é aquela que trabalha, é aquela que vai estar se dedicando todo dia a algum tipo de tarefa, algum tipo de atividade com relação aos futuros candidatos e aos futuros conselheiros. E essa comissão, ela vai ser composta de 4 pessoas, que é os que vão estar trabalhando, auxiliando o presidente da comissão, que é o subprefeito, no nosso caso, o Miguel. Então, essa é a comissão eleitoral. É aquela que vai receber as inscrições das pessoas que serão candidatos, vai conferir a documentação e, até o final, para falar, está tudo certo, orientar os candidatos que serão candidatos ao Conselho Participativo. E, até o final, quando falar, está tudo certinho a documentação, você está inscrito e vai fazer campanha. Quem estiver na comissão, então, não pode ter parentesco algum com os candidatos. Pode ser funcionário, deve ser, aliás, funcionário da subprefeitura, pode ser assessor, desde que não seja candidato depois para o Conselho Participativo. Então, essa é a comissão. Tá bom, gente? Que a gente, depois, no final, vai estar aqui vendo quem são essas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Clélio. Bom, só uma coisa que é importante, até por conta desses prazos regimentais que estão estabelecidos para a eleição dos conselhos, a nossa audiência pública do orçamento tem que terminar às 11h. Tá? Então, a gente vai fazer o possível para conseguir colocar nesse prazo, mas acho que vai dar tempo de ouvir todas as contribuições, acho que a gente não vai ter problema nenhum. Leandro, pode passar, por favor? Mais um? Isso. Então, vamos lá. Eu vou ficar de pé aqui, porque aí eu consigo enxergar a apresentação. Bom, então vamos lá. A gente entrou agora na audiência pública da proposta orçamentária de 2016. Qual que é o objetivo da audiência, para a gente já começar bem esclarecido do que a gente está fazendo aqui? O primeiro objetivo é a gente, da Secretaria de Finanças, apresentar para vocês os parâmetros financeiros da proposta orçamentária que a gente está trabalhando para enviar à Câmara até o dia 30 de setembro. Então, o que é isso? É mais ou menos os números gerais de quanto a Prefeitura está esperando arrecadar no ano que vem, em
todas as fontes de arrecadação que a gente tem. Uma visão inicial, tá, pessoal? A gente ainda está bem no começo da elaboração da peça orçamentária. Tem uma visão inicial de como isso vai estar distribuído entre as várias áreas, os vários órgãos da prefeitura. E uma avaliação, foi um pedido do CEPOP, do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, que a gente avaliasse um pouco a execução orçamentária dos últimos anos, como é que isso tem acontecido. Então, a gente vai apresentar uma avaliação rápida sobre isso também. Tá? Além disso, a ideia é que a gente apresente isso para criar um debate formativo com vocês, ou seja, para que seja um momento da gente se aprofundar e olhar para esse bicho-papão que é o orçamento, tentar entender um pouco melhor. A gente tem trabalhado bastante com o CEPOP na linha da formação, então, trabalhando em formar os conselheiros para que eles consigam entender o orçamento, consigam usar isso como uma ferramenta de cobrança, de cobrar o governo com base no que está lá no orçamento. E, por fim, a ideia, o motivo principal que a gente está aqui, é para ouvir e registrar as contribuições de vocês, que elas vão ser sistematizadas, organizadas, vão ser enviadas para todas as secretarias. Então, a ideia é assim, vocês vão estar falando, assim que eu terminar, vocês vão falar, eu vou estar anotando tudo. Pode ser até que eu interrompa vocês, porque às vezes vocês falam de alguma coisa, algum lugar que eu não conheço aqui da região, tal. Pode ser até que eu peça, me explica onde é que fica isso, porque a gente vai anotar tudinho. A gente vai passar isso para todas as secretarias. Então, tudo que for falado sobre saúde vai para a Secretaria de Saúde. A saúde vai ter que levar isso em conta na elaboração do orçamento dela. E, além disso, vai ser enviado para todos os conselhos participativos municipais da região. Então, o conselho aqui de Cidade Tiradentes vai receber, bem organizadinho, tudo que foi dito aqui e vai poder avaliar o que a população está, esse termômetro aqui da audiência, o que as pessoas estão demandando. Tá? E essa organização de tudo vai ser discutida no âmbito do CEPOP. Eu vou falar um pouco mais desse processo. Próximo, por favor. Leandro. Isso. Bom, esse momento das audiências públicas, ele é, na verdade, o terceiro momento do que a gente chama do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Tá? Então, o ciclo ele ocorre em todos os anos, desde 2013, e ele é uma sequência de atividades e de encontros para discutir o planejamento e o orçamento da cidade. A metodologia do ciclo ela é debatida e estabelecida pelo CEPOP, que é o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, que o Toninho é membro aqui do CEPOP. Para quem não conhece, o CEPOP ele é composto de 2 representantes de cada Conselho Participativo Municipal, além de representantes de todos os conselhos de política pública. Por exemplo, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, eles indicam representantes para fazer parte do CEPOP. Além disso, alguns segmentos que não têm conselho também indicam representantes, como os imigrantes e as mulheres. Tá? Esse CEPOP ele se reúne para discutir e estabelecer metodologias de participação no planejamento e orçamento, e o ciclo, esse ano, ele está dessa forma. Então, a primeira atividade, lá em cima, foi a formação itinerante do CEPOP. Então, nós da Secretaria de Finanças e a equipe da Secretaria de Relações Governamentais estivemos em várias subprefeituras com os conselheiros do CEPOP, fazendo atividades de formação. Ou seja, a gente fez dinâmicas para entender como é que funciona o orçamento. A ideia é empoderar mesmo os conselheiros para que eles possam cobrar o governo, usar o orçamento para colocar suas demandas e para monitorar o que o governo está fazendo. O segundo momento é o momento de prestação de contas nos territórios. A gente acabou de passar por uma rodada, foi capitaneada pela Secretaria de Relações Governamentais, de prestação de contas. Ou seja, ano passado, cada conselho decidiu 3 projetos prioritários. Quem é do conselho aqui vai lembrar desse processo. As prestações de contas, a gente trouxe aqui informação sobre esses projetos e representantes da secretaria para discutir o andamento dos projetos com o conselho de cada região. Agora, a gente está no terceiro momento, que é a elaboração, que são as audiências públicas de elaboração do projeto, da proposta de lei orçamentária nas subprefeituras. Então, nós estamos agora... Hoje, a gente vai estar em 16 subprefeituras. Então, enquanto eu estou aqui, tem gente em várias outras subprefeituras fazendo a mesma discussão para coletar e sistematizar contribuições da cidade toda. Essas contribuições vão ser enviadas, como eu falei, vão ser enviadas para os conselhos participativos municipais para que eles definam novamente os projetos prioritários que vão ser monitorados ao longo do ano que vem.
Então, no ano passado, a gente foi questionado, porque a gente primeiro escolheu os projetos prioritários, depois fez a audiência pública. E os conselhos participativos falaram, olha, a audiência pública seria legal fazer antes, porque a gente vai ter um termômetro do que as pessoas estão falando, estão pensando, vai nos ajudar a escolher os projetos prioritários. Então, esse ano a gente inverteu. Uma vez que os conselhos tenham definido os projetos prioritários, isso vai para uma discussão com as secretarias e elas vão ter que dizer, por exemplo, suponha que aqui indicou um projeto de saúde, outra subprefeitura indicou um projeto de saúde, etc. A gente vai pegar tudo que é da saúde, de todas as regiões, sentar com a Secretaria de Saúde e os conselheiros do CEPOP, e a Secretaria de Saúde vai ter que falar, olha, no orçamento do ano que vem, isso aqui vai aparecer. Isso aqui não vai e vai ter que dar justificativa. Né? A gente sabe que a cidade é muito grande para o tamanho do orçamento que ela tem e nem tudo a gente consegue incluir, mas a gente quer dar uma devolutiva de vocês por que algumas coisas são incluídas e outras não, quais são os critérios. Isso vai para a próxima etapa, a partir disso, que é o envio da proposta para a Câmara, e a gente também vai fazer, junto com o CEPOP, uma devolutiva, ou seja, explicar de todas as contribuições que a gente recebeu, dar uma devolutiva, um feedback, né, explicar o que foi incorporado, o que não foi no âmbito do CEPOP. Então, esse é o ciclo de planejamento e orçamento, nós estamos aqui na etapa 3. Leandro, próximo. Bom, além disso, além das audiências públicas, a gente também está aberto para contribuições pela internet. Então, nesse portal, planejasampa.prefeitura.sp.gov.br, qualquer pessoa pode entrar e fazer uma sugestão para o orçamento do ano que vem. Tá? E ele vai ficar aberto do dia 18 ao dia 28 de julho. Então, a ideia é que, da mesma forma que vocês podem vir aqui falar numa audiência, eu vou estar anotando, qualquer pessoa de casa também pode fazer uma sugestão, ela vai ser levada em conta e enviada para as secretarias e enviada para os conselhos participativos. Próximo, Leandro, por favor. Bom, vamos entrar nos números do orçamento em si. Então, esse primeiro quadro é um quadro que fala, na verdade, da evolução do orçamento até agora, nos últimos anos. Então, a gente está olhando aqui o ano de 2013, 2014, 2015, e esses valores estão em milhões. Então, a gente olhando ali a linha do total, 2013 a gente teve 38 mil milhões, ou seja, o orçamento total de 2013 foi executado 38 bilhões 506 milhões. 2014, 43 bilhões 443 milhões. E para esse ano a gente está projetando, a gente acha que vai terminar o ano, com uma execução de 47 bilhões 650 milhões. O que esses números dizem para a gente de importante? É um monte de números, você olha e fala, tá. Mas o que eles dizem de importante para a gente? A primeira coisa, se a gente olhar a linha de pessoal e encargos sociais, que são os salários que a prefeitura paga para os servidores dela, ela vem crescendo ao longo dos anos. 2013 foi 14 bi, 2014 foi 16 bilhões e 2015 a gente está projetando gastar 18 bilhões. Por que o gasto com o pessoal sobe na prefeitura? Porque nos últimos anos a prefeitura fez uma política forte de valorizar as carreiras da saúde e educação. Teve reajustes que foram repactuados já em 2013, que foram elevando os valores, né, que a prefeitura investe nos servidores da educação. E na saúde, o ano passado, a gente teve uma reestruturação de carreira também bastante importante que revalorizou os salários dos servidores dessa área. Então, isso faz com que o gasto em pessoal cresce, mas é um bom investimento. Você está investindo nas pessoas que estão aí pilotando a política nas duas que são provavelmente as áreas mais importantes da atuação da prefeitura. Segunda coisa importante é que a prefeitura tem conseguido, mesmo aumentando os gastos em pessoal, tem conseguido manter uma trajetória de que o investimento também está crescendo. Então, em 2013, a prefeitura investiu 3,8 bi, 2014, 4,2 bi, 2015 está projetado 4,4 bi. Então, você tem uma ascensão do gasto com investimento, ao mesmo tempo em que o pessoal cresce. Então, é um bom sinal de que a prefeitura está conseguindo melhorar, a valorizar os seus servidores e conseguir investir mais na cidade. E a última coisa que é importante destacar é o impacto da renegociação da dívida. Porque se a gente olhar ali, a primeira
A quarta linha, juros e encargos da dívida. 2013, a Prefeitura gastou com a sua dívida 2 bilhões, com juros da dívida, né? Em 2014, gastou 2,7 bilhões, e 2015 vai gastar 2,5. Então, é a primeira vez que a gente vai gastar menos do que no ano anterior. Por quê? Porque o prefeito conseguiu, em Brasília, a renegociação da dívida. Esse ano, ela passou a valer mais ou menos a partir de abril, e no ano que vem ela vai valer para o ano inteiro. Então, ano que vem, a perspectiva é que a gente diminua bastante esse gasto com juros da dívida, o que libera mais recursos para investir. É uma coisa boa. Tá? Então, próximo slide, Leandro. Bom, então esse aqui é o quadro do orçamento do ano que vem. Então, pro orçamento do ano que vem, a gente está pretendendo gastar, arrecadar e gastar. Né? O orçamento, quando a gente faz, o que é o orçamento? Ele é uma previsão do quanto a prefeitura vai arrecadar no ano e o que ela vai fazer com esse recurso que ela vai arrecadar. Então, a prefeitura, no ano que vem, pretende arrecadar 51,3 bilhões. Tá? Isso de várias fontes, a prefeitura tem várias fontes de receita, e a despesa que vai ser orçada vai ser nesse mesmo tamanho. O orçamento, em geral, ele prevê o mesmo montante de despesa que a receita. Então, desses 51,3 bilhões que a prefeitura vai arrecadar, isso vem de várias fontes. Tá? Tem várias fontes de receita que a prefeitura arrecada. A maior fonte, que é esse pedaço azul, esse pedaço grande do gráfico, é a fonte 00, é o Tesouro Municipal. O que é o Tesouro Municipal? É toda a arrecadação que a prefeitura ela arrecada o dinheiro diretamente. Isso vai para o que a gente chama do Tesouro Municipal. Então, o que entra aqui? São os impostos que a gente paga, o IPTU, o ISS, as taxas que a gente paga, a taxa de licenciamento, por exemplo, tudo isso faz parte do Tesouro Municipal, que é a maior fonte de recursos da prefeitura. Tá? No ano que vem está estimado em mais ou menos 33 bilhões 785 milhões, que é o que está ali na tabela. Outra fonte, que está bem fininha, em laranja aqui, que é a segunda linha, são as operações de crédito, é a fonte 01, que a gente chama. A prefeitura, agora que ela renegociou a dívida, ela poderia contrair novos empréstimos. Tá? Essa é uma das consequências da renegociação da dívida. Para isso, ela precisa de autorização da Câmara Municipal. Mas, no orçamento, neste momento, a gente ainda não está prevendo nenhuma operação de crédito mais significativa. O que tem nessa fonte é alguma previsão de programas que a prefeitura pôde acessar nos últimos anos, programas do governo federal para a modernização da gestão, que são programas que chamam PEMAT e PENAFEM. Então, são valores relativamente baixos, por isso que a linha é fininha assim. Não tem uma grande operação de crédito prevista para o ano que vem. Essa fonte verde, que é a segunda maior, verdinha aqui, esse pedaço, são as transferências federais. Então, aqui está tudo que o governo federal repassa para a prefeitura. O que o governo federal repassa para a prefeitura? Por exemplo, recursos do SUS. Os recursos do SUS entram aqui como parte da fonte 02, recursos que o governo federal aporta para a prefeitura na área da saúde. Além disso, aqui estão os recursos do PAC, a previsão do que a gente espera arrecadar com transferências do PAC, obras que estão contratadas no convênio da prefeitura com o governo federal. A fonte 03, que é essa parte roxinha, são as transferências estaduais. Da mesma forma que a União contribui com os gastos de saúde da prefeitura, também o Estado contribui de uma forma bem menor, como vocês podem perceber. A fonte 04, essa meio azul água ali em cima, é o Fundeb, que é o Fundo Constitucional da Educação, que é o fundo que todos os entes federativos, estados, municípios, União, contribuem para esse fundo da educação, e cada um tem direito a uma parte. O que a gente espera ter no ano que vem é mais ou menos 3 bilhões 454 milhões. Oi. Não. É que, por exemplo, se você olhar o total, é 51.315 milhões. Se você multiplicar 1.000 por 1 milhão, dá 1 bilhão. Entendeu? 51 mil milhões. Tá? É por isso. Está em milhões mesmo. Mas gera dúvida por causa da vírgula. Fonte 5 são outras fontes. Na verdade, basicamente, isso são as receitas do FUNCAD. Não sei se todo mundo conhece, que é o Fundo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que eles fazem editais para arrecadar recursos de empresas. Isso entra como a fonte 05. Fonte 06 são os recursos próprios da administração indireta. É aquela fonte azul, a penúltima ali, indo daqui para lá, azul bebê, sei lá, ali.
essa fonte na verdade, é o que a administração indireta da prefeitura arrecada. Por exemplo, se a gente vai no Teatro Municipal, o Teatro Municipal é parte da administração indireta. A gente compra um ingresso, a prefeitura está arrecadando o valor desse ingresso. Isso entra como uma fonte 06. Tá? Fonte 08 são os recursos do Tesouro Municipal vinculados. Então, são recursos que eles são arrecadados, mas eles já têm uma destinação específica por lei. Então, por exemplo, multa de trânsito. Quando a gente paga uma multa de trânsito, ela vai direto para o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito. Ela está vinculada. A prefeitura só pode usar esse valor para gastar com obras e serviços de trânsito. E o último, fonte 09, são recursos das empresas dependentes da prefeitura. Basicamente, é a Coab. Tá? Então, isso aqui é o retrato do orçamento por fonte. Próximo, por favor. E aqui isso uma coisa bem importante, é uma previsão preliminar. Então, nesse momento, antes de escutar a população, antes de escutar o CEPOP, antes das próprias áreas, das próprias secretarias da prefeitura poderem dizer para a gente quais são qual é a estimativa de despesa que elas estão vendo para o ano que vem, nesse momento inicial do orçamento, é isso aqui que a gente está estimando que vai para cada secretaria na prefeitura. Então, da educação, a gente teria um orçamento de mais ou menos 10 bilhões 272 milhões. Então, ela é a primeira linha, é a maior despesa da prefeitura. Da saúde, isso aqui também todas as fontes. Tá? Então, todas aquelas fontes que eu mostrei para vocês, isso é como elas estão distribuídas. Da saúde, a gente teria um orçamento de 9 bilhões, responde a 18% do que a prefeitura vai arrecadar no ano que vem. 7 bilhões e 47 milhões são encargos, então aqui entra a dívida, entra os precatórios, é todo o passivo da prefeitura, né? A contribuição da prefeitura para o PASEP, tudo isso entra aqui. São 7 bilhões. A previdência dos servidores, 6,7 bilhões. Aqui é um número alto, mas a gente tem que lembrar que a maior parte desse valor ele é pago pelos próprios servidores da prefeitura que têm descontado do seu salário uma contribuição para o fundo de previdência da prefeitura. Tá? Isso entra no orçamento como receita na fonte 06, que eu mostrei antes, e sai como despesa no IPREM, né, o Instituto de Previdência do município. Depois vem transportes, com valor de 3,7 bilhões. Serviços, que aqui entra varrição de rua e coleta de lixo, basicamente, com 2,8 bilhões. CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, com 2,1 bilhões. Aqui estão as obras de drenagem, ou seja, canalização de córregos. Aqui estão obras dos corredores de ônibus da cidade. Para as subprefeituras, 1,7 bilhões. Para a habitação, 1,4 bilhões. Aqui eu vou destacar que o principal programa da habitação hoje do Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida, ele não entra no orçamento do município. O Minha Casa Minha Vida é o orçamento da União. A União remunera direto ou as construtoras ou as entidades que estão fazendo parte do Minha Casa Minha Vida. Então, ele não passa pelo orçamento da prefeitura. Tá? Isso é importante lembrar. Assistência social com 1,1 bilhão, desenvolvimento urbano com 1 bilhão, legislativo, então a Câmara Municipal e o TCM com 800 milhões, esportes com 537 milhões, cultura com 500 milhões, segurança urbana com 438 milhões, finanças 412 milhões, secretaria de governo com 289 milhões, negócios jurídicos com 200 milhões, secretaria de gestão com 267 milhões, secretaria do verde com 200 milhões, direitos humanos com 181 milhões, e aí outros estão as outras secretarias, principalmente pastas administrativas, né, da prefeitura. Então, essa é a distribuição da forma que ela está sendo pensada nesse momento. Isso aqui provavelmente muda, porque a gente está ouvindo vocês, a gente vai ouvir o CEPOP, vai ouvir as áreas, que elas ainda não tiveram a oportunidade de entrar no sistema e fazer o seu orçamento, então isso aqui ainda vai ter alguma mudança, mas inicialmente é isso aqui que se vislumbra. Tá? Só uma coisa que é importante ressaltar também, quem conhece um pouco mais de orçamento vai falar, espera aí, mas a prefeitura não tem que gastar pelo menos 25% com educação? Sim, está certo, só que aqui, como eu falei para vocês, a gente está olhando todas as fontes, então a gente está olhando tudo que a prefeitura arrecada. A regra dos 25% da educação,
dos 15% da saúde. Opa! Morreu? Essas regras de vinculação de despesa, ela vale para as receitas de impostos da prefeitura, tá? Por isso que dá essa diferença quando a gente olha aqui. Próximo, por favor. Bom, gente, era isso. Esses são os dados preliminares do orçamento. Agora a ideia é ouvir vocês, ouvir as contribuições. Eu queria pactuar com vocês. A gente tem relativamente pouca gente, mas eu queria pactuar uma fala de 3 minutos, para dar tempo de todo mundo falar. Se alguém quiser se inscrever mais de uma vez, também pode. Tá? Eu vou pedir para o Leandro controlar o tempo de fala nesse site aqui. Então, 3 minutos. Tudo bem? Pode ser 3 minutos? Então, tá bom. E aí, assim, eu vou chamar vocês para falar. Se eu não entender alguma coisa, se vocês falarem de algum lugar que eu não conheço, eu pedir algum detalhe, eu vou esperar o fim da fala, vou perguntar para eu poder anotar tudo certinho. Tudo bem? Então, vamos lá, espera aí. Também vou pedir que vocês subam aqui para falar, porque está sendo gravado. Tá? Bom, vamos começar com o Antônio, número 1. Antônio, você poderia falar seu sobrenome também, só para eu registrar? Antônio Soares. Fala no microfone. Antônio Soares do Nascimento. Bom dia a todos, a todas. O que eu quero passar para vocês é um trabalho importante do Conselho Participativo, essa oportunidade que nós tivemos de ser hoje conselheiro, e agradecemos o povo que votaram para nós, acreditaram em nós. Os conselheiros estão fazendo um trabalho que está ajudando a cidade, e é o nosso dever fazer esse trabalho. E agradecer também os dirigentes da subprefeitura, subprefeito, da gabinete, entendeu? Então, tudo isso é importante. E o trabalho do CEPOP é um trabalho que ajuda muito o nosso trabalho dos conselheiros. A gente aprende muito. É uma oportunidade que a gente tem muito boa no CEPOP, que a gente passa a conhecer mais, conhecer o trabalho da cidade de São Paulo, o orçamento da cidade de São Paulo, as obras que estão sendo feitas, que muita gente não sabe. Então, acaba até falando, puxa, mas nós temos um prefeito que não está fazendo nada. Sim, está fazendo sim, é falta de a gente olhar, correr atrás, procurar saber, entendeu? Tudo isso é importante. Hoje nós temos uma coisa importante, que é o quê? O orçamento da cidade. Isso é importante para todos nós. Muitas vezes nós não sabemos dessa importância, entendeu? Mas é importante acompanhar. Por quê? A cidade de São Paulo é uma das maiores cidades, a cidade mais linda. Então, a gente anda no centro de São Paulo, a gente vê uma beleza, uma maravilha, outro mundo. Então, a gente vê que estão trabalhando na cidade de São Paulo. Nada parou. Sim, existe o quê? Cada mandato está entrando um novo governo, mas cada um está fazendo sua parte. O que eu tenho para falar do nosso prefeito Haddad é que ele está fazendo um trabalho bonito na cidade. Só precisa divulgar um pouco mais, que o povo precisa saber, porque muitos não se interessam, ler um jornal, assistir um jornal, enfim, e aonde acaba não se atualizando, não acaba vendo o trabalho que está sendo feito. Hoje eu estou fazendo a escolinha no Tribunal de Contas, lá em Ibirapuera. Você passa a conhecer muita coisa boa, entendeu? Então, tudo isso é importante para nós que estamos chegando agora, no meu caso, sendo um dos conselheiros. Então, eu quero agradecer a todos e os nossos conselheiros aqui da cidade de Tiradentes, que vêm lutando, batalhando, fazendo um serviço. E isso é importante, conselheiros. Vamos à luta. Vamos à luta. Quem luta alcança o seu objetivo. Eu quero agradecer o Miguel aqui, o Valdir, o pessoal da CEPOP por esse trabalho que está de parabéns. E muito obrigado para todos vocês. Alô? Só
Só ressaltando, pessoal, assim, a gente a plenária está aberta para todo mundo falar o que quiser, é livre, mas a gente vai sistematizar só o que for contribuição para o orçamento mesmo, tá? O que vai ser anotado e levado para as secretarias é o que tiver a ver mesmo com a peça orçamentária, com demandas, com propostas, enfim. Vou chamar a próxima, é a Flávia. Flávia, que está escrito. Flávia, só pedir para você falar seu sobrenome também. Deixa eu só abaixar aqui. Por favor. Sim? Acho que tá bom. Aí, acho que deu. Bom, como só são 3 minutos, eu sou a Flávia Freire, coordenadora do Conselho Participativo agora a partir de fevereiro, né? E, em reunião, nós, conselheiros, nos reunimos e sistematizamos e priorizamos o que a gente gostaria que fosse incluso no orçamento do ano que vem. Então, Pedro, como você pediu para ir explicando, eu vou ler, como são 14 itens, vai demandar um pouquinho de tempo, e aí, se você tiver alguma dúvida, você vai questionando. Então, é assim, nós colocamos sempre por ordem de prioridade. A primeira dela é a regularização fundiária e reurbanização do Jardim Vitória e Vila Holanda. Regularização do uso e ocupação dos centros comerciais da Coab em Cidade Tiradentes. Implantação de unidade da Rede Hora Certa, Hospital Dia e base do SAMU em Cidade Tiradentes, na área hoje ocupada pela entidade ACETEL. Reorganização viária do entroncamento da Rua Inácio Monteiro com a Avenida Luiz Mateus e a Avenida Passagem Funda, com implantação de pontes e passagem de nível para a fluidez do trânsito. 5. Canalização de córregos e esgotos a céu aberto. 6. Construção de centro de educação unificada na região do Vila e Holanda. 7. Construção de moradias com infraestrutura educacional, saúde, esporte e assistência social. 8. Construção de clubes e escolas nas regiões do Barro Branco, Vila e Holanda e Sítio Conceição. 9. Construção da UBS Sarandi e ampliação de leitos em Cidade Tiradentes. 10. Construção de centro de educação infantil nas regiões de Vila e Holanda, Dom Angélico, Jardim Vitória, Inácio Monteiro e Sítio Conceição. 11. Desapropriação e regularização da área do Jardim Vista Alegre em Cidade Tiradentes. 12. Ampliação da UBS Barro Branco, da UBS. 13. Reforma do Campo Nova Era nas áreas de vestiário, alambrado, colocação de grama sintética. E 14. Construção do CAPS AD na Avenida dos Têxteis. Tá certo? Assim, eu gostaria de, novamente, agradecer aos conselheiros que assim, são muitas as nossas demandas, mas a gente tentou priorizar e o Conselho está aberto aí para... E a gente procurou também colocar, priorizar em todas as áreas, né? E a regularização fundiária interfere em muitas coisas, porque, por exemplo, o SEI que precisa numa determinada região, muitas vezes ele não é implantado lá porque não tem a regularização daquela área. Tá bom? Aí eu vou te dar uma via para você protocolar para mim. Tá. Obrigada. Obrigado, Flávia. Só é isso. O item 5 que fala da canalização de córregos, vocês gostariam de especificar alguma coisa? Bom, assim, quanto ao esgoto, a situação é bem precária lá no Jardim Souza Ramos, né? Não sei se os nossos conselheiros querem acrescentar algum lugar. E córrego na Inácio Monteiro, próximo à altura do 2131. Tem uma escola que se chama Maria Magnanelli Fernandes, se quiser anotar como... Próximo ao número 2131. Que fica ao lado de uma escola que chama Maria Magnanelli Fernandes. Magnanelli Fernandes. Tá bom?
Parabéns pelo trabalho. Facilitou bastante o meu trabalho. Já tem tudo por escrito. Vou chamar o próximo, a senhora Francisca Ribeiro da Silva. Deixa eu ver. Som, tá bom. Obrigada. Acho que deu, obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Francisca, sou conselheira do... Ai, estou nervosa, gente, desculpa. Sou conselheira participativa e também coordenadora do CEPOP, né, que era a primeira era a auxiliadora saiu, e eu fiquei agora no lugar lá, representando o conselho lá no CEPOP. Então, a Flávia já falou, a gente tinha se reunido antes, né, e eu não vou mais repetir o que a Flávia falou, né. Então, a minha proposta, nossa proposta do conselho, né, é melhorar o orçamento das subprefeituras. E mais informações também para as entidades referente ao COMAS e o CMDCA, que as entidades têm muitas dificuldades, né? Quando ela vai conseguir um projeto, é barrada porque ela não tem o COMAS nem o CMDCA. E também, a gente já tem hospital, UBS, tudo bem que a gente precisa de mais, né? Mas o que a gente precisa mais ainda é de médicos. Mais médicos para a cidade de Tiradentes. E sobre o... Ela falou do córrego, né? O córrego do Rodeio, né? Aquele ali que fica atrás do CAT também, que eu não me lembro o nome agora. E também do Jardim Maravilha. Do Rodeio, um que fica atrás do CAT. Isso. E Jardim Maravilha. Só isso, muito obrigada. Obrigado. Chamar agora a senhora Rita Maria, conselheira. Bom dia a todos. Praticamente eu já fui contemplada, né? Como a Francisca e a Flávia, a gente fez o documento junto. Eu gostaria só de pedir para que não fosse mexido no orçamento da habitação, que lá no Barro Branco surgiu uma conversa que Minha Casa e Minha Vida vai ser interditada. E eu tenho demanda já iniciada, com documentação entregue no Ministério da Cidade. Gostaria só de reforçar esse pedido. Outra coisa que eu gostaria de pedir é que... Qual o local, desculpa, só... Esse local da Minha Casa Minha Vida, qual é o local? É Barro Branco 2. A Associação Comunitária Vida Nova, Barro Branco 2. E eu gostaria de pedir também que a subprefeitura escolhesse um local para construir uma subprefeitura para a cidade de Tiradentes, né? Que São Paulo inteiro, todo local tem a sua subprefeitura. E nós estamos dentro do Negreiros. Quem sabe um desses terrenos que está por aí, né, invadido, que pudesse ser destinado para a construção de uma subprefeitura para nós. Obrigado. Obrigado. Bom, a próxima é a senhora auxiliadora. Bom dia a todos e a todas. Hoje estou falando enquanto munícipe aqui de Cidade de Tiradentes, porque hoje eu estou vinculada à Secretaria de Políticas para as Mulheres, por isso tive que sair do conselho com muita dor no coração, porque mesmo com 10 integrantes, a gente estava, sim, fazendo um trabalho, tá? E, em parte do que a Flávia já falou, e as outras minhas companheiras, Francisca e Rita, eu vou só reforçar uma solicitação que já foi do Conselho, que é do Conselho, que é a questão da prioridade, que, no primeiro momento, foi solicitado 4.000 habitações para as mulheres
Aliás, em Cidade de Tiradentes, porém, 5% que fosse destinado para as mulheres vítimas de violência, que é uma bandeira que eu levanto há 15 anos. E aí, infelizmente, não foi priorizado, não foi acatada essa solicitação e caiu para 1.810. Mas que, mesmo que seja feito esses 1.810, que seja, sim, 5% para as mulheres vítimas de violência dentro da cidade de Tiradentes. E eu não poderia deixar de falar uma questão. Hoje, o Conselho Participativo ele tem o papel de trabalhar junto ao poder local. E que, se, infelizmente, a população não entender e ter o respeito, e respeitar esses conselheiros, esse conselho, independente de que posição eu estou, me desculpa, de que vale esse conselho? E aí tem toda uma representatividade dessas pessoas que foram eleitas, independente da quantidade de votos, não me interessa. Ele tem que ser respeitado por todos e não ser menosprezado em qualquer espaço que algumas pessoas se encontram e até degredir na imagem do conselho. Isso me entristece, porque se a gente não trabalhar juntos no sentido de construir, não de desconstruir, é triste. Quando a gente sabe de algumas situações que eles não têm o respeito. Já começa porque não é deliberativo. Tudo bem, a gente entrou sabendo disso. Mas a gente tem, sim, o papel de ser o elo entre o poder local e a população. E aí, independente de qualquer coisa, acho que é uma dentro do plano de metas que, de fato, vem ao encontro da população, é ter seus representantes para que trabalhem junto com o poder, isso desde a esfera municipal, a prefeitura, quanto o poder local. E aí, gente, assim, me desculpa, independente de posição, o conselho tem que ser respeitado, sim, os conselheiros e as conselheiras estão lá fazendo o seu papel. Se, infelizmente, todos não participam hoje, me desculpa, não é por isso que os demais não vão ter que ter o respeito. Que terminasse o conselho com um, esse um tem que ter o respeito, porque ele foi eleito pela população. Ele foi eleito ele é liderança, acima de tudo, e ele tem que ter o respeito, porque foi pessoas que estão lá e disseram assim, olha, aquela pessoa vai me representar, então ele está representando alguém. Então, que as pessoas tenham respeito para os conselhos e que tenham respeito para com as pessoas, independente de posição. Obrigada. Próximo é o senhor Severino José Bezerra. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Quer dizer, a vocês, em primeiro lugar, parabenizar essa comissão aqui do Conselho Participativo da cidade de Tiradentes, dizer para vocês que é um conselho de muita importância, reforçando o que a dona Maria Auxiliadora falou, as pessoas têm que divulgar mais esse conselho, é um conselho de uma importância que você não sabe o valor desse conselho para essa cidade de Tiradentes, a importância desses conselhos aí, as reuniões, a luta que eles estão reivindicando e trazendo para os órgãos públicos competentes, para que a nossa cidade tenha uma outra imagem. Eu quero me apresentar para vocês primeiro como fundador da Associação de Moradores da cidade de Tiradentes, em 10 de 4 de 1986. Depois de 2 mandatos, fundei a Associação de Passageiros, em 93, mais 2 mandatos de 4 anos. Hoje eu sou presidente da Associação dos Artistas Anônimos do Brasil. Essa associação, eu quero aproveitar aqui para vocês, doutor Miguel como subprefeito, que busque esse conselho participativo, coloque mais uns 10 milhões nessas subprefeituras, principalmente para Tiradentes, porque a prefeitura, para mim, está no vermelho, gente. Nossos artistas não têm cachê. Acontece um show aqui na cidade de Tiradentes, as comissões organizadoras não têm como convidar um artista local que não deve nada para artista, medalhões aí fora, porque eu tenho um artista aqui dentro da cidade de Tiradentes que tem o mesmo talento que o Zezé de Camargo e Luciano tem o mesmo talento de um Doniel, mas não tem como ir para uma televisão, não tem como fazer um post. Se tem um show na cidade, quando vai lá, tem que ir de graça, eu acho isso errado. Eu acho que o artista nosso tem que ser valorizado. Hoje nós temos uma banda que chama-se Amor de Vaqueiro. Essa banda está estourada no Brasil todo, graças a meu bom Deus. Com o dinheiro que essa banda está trazendo para a gente,
nós vamos construir aqui na cidade de Tiradentes uma coisa que ninguém nunca fez, que nós cansamos de pedir que fizesse aqui, que é o quê, gente? Nós queremos fazer aqui uma obra comunitária com o dinheiro da comunidade, porque nós cansamos de mandar ofício para tudo que é secretaria, e todos os recursos foram negados para nós. Então, nós se reunimos com essa Associação dos Artistas Anônimos do Brasil, todo o dinheiro que estamos arrecadar com essa banda, nós vamos construir aqui na cidade de Tiradentes um orfanato para crianças pobres, tá? Que eu vejo aí diversas crianças nas ruas, que é um poder e um dever do órgão público tomar conta e acatar, e não estão enxergando isso. Outra coisa, a praça da cidade de Tiradentes está sendo ocupada com o quê? Cheio de morador de rua, dormindo enrolado nas estopas, em jornal. E isso a subprefeitura, o orçamento participativo em conjunto, cobre das autoridades, e vamos acabar com isso por questão de honra, até mesmo para moralizar a nossa cidade. Porque a nossa cidade... Deu tempo. Desculpa. Pode finalizar. Próximo é Walter Hilário. A gente só tem mais uma pessoa inscrita. Se alguém quiser ainda se inscrever. E a gente ainda tem tempo, porque a audiência vai até às 11. Bom, 10 para as 11, mais ou menos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Walter Hilário, eu sou do Conselho Gestor do Parque da Consciência Negra. Certo? A gente, quando fala da questão do dinheiro federal, o Parque da Consciência Negra, o Parque da Ciência, que é uma extensão de um parque temático, onde as escolas não aproveitam a educação da Lei 10.639, que é a história do negro no Brasil, um parque que não tem a identidade do negro, o Parque da Ciência, que não tem uma biodiversidade da biologia, da extensão da escola pública, certo? Que nós não temos uma verba para com que esses jovens, sabe? E também a questão de nós ter uma compensação ambiental na questão, sabe, da questão da nossa Mata Atlântica, deve ter uma compensação do Ministério da Ciência e Tecnologia. A biodiversidade e a proteção da mata são milhões e milhões de dinheiro federal. Essa lamentação que a Tiradentes tem precisa parar. Nós precisamos ser um protagonista do desenvolvimento. Sabe? A questão da juventude que não terminou o ensino médio, o dinheiro da escola tem que ser reconhecido como uma compensação até com os jovens, poder fazer uma questão da educação à distância para os jovens que não terminou o ensino médio, porque compra-se um celular de quase R$200 mil, faz essa questão toda, e nós não temos um aproveitamento dessa inteligência. Certo? Então, quando a gente fez a discussão do Parque da Consciência Negra, o Parque foi com audiências públicas nas escolas, não é uma coisa de uma cabeça de uma pessoa só, e esses ecologistas de plantão, certo? Que não sabem nem a legislação ambiental, precisamos defender o meio ambiente, nunca sabe nem quando foi a primeira conferência, precisamos dar uma compensação ambiental para a cidade de Tiradentes, até porque o dinheiro da Mata Atlântica é federal. E quando a presidente vai lá e a compensação da questão da mudança climática, nós precisamos ter compensação financeira de todos os bairros poluídos, né? Porque, se nós não preservar isso, também esse pessoal não vai ter nem oxigênio. Então, precisamos ser um pouco mais práticos, sabe? E começar a trabalhar. Esses catadores, e esse ecoponto que está vazio, que não tem uma educação ambiental de compensação, até da questão da reciclagem, que é uma compensação das empresas, elas são obrigadas a ter uma compensação financeira para o destino das suas embalagens. Então, se as pessoas começarem a ficar com esse lamento aqui, nós não vamos sair do lugar. Obrigado, Walter. Só anotar aqui. O próximo é o senhor José Sebrilho Ferreira. Abílio, desculpa. Bom dia a todas, todos.
sou assessor de comunicação da Subprefeitura Cidade Tiradentes, e o meu registro diz respeito à questão orçamentária, mais no que tem a ver com a interlocução da subprefeitura nos assuntos que dizem respeito ao território, mas que não necessariamente fazem parte da estrutura da subprefeitura, né? O Walter Hilário acabou de falar sobre a questão dos parques, que são de responsabilidade da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mas que afetam diretamente o território, né? Um outro exemplo que eu gostaria de chamar a atenção e registrar é a existência da Fundação Paulistana de Tecnologia, Educação e Cultura, né? Essa fundação hoje faz parte da Secretaria do Trabalho, né? É uma fundação criada para pensar a cidade de São Paulo. Entretanto, essa fundação só tem 2 equipamentos fora da sua estrutura, que é a Escola de Saúde Pública Professor Makiguchi e o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, né? 2 equipamentos em Cidade Tiradentes, e a gente ainda não viu um diálogo da Fundação em relação ao território de Cidade Tiradentes, especialmente no que diz respeito à interlocução da subprefeitura, né? São apenas 2 exemplos, mas é generalizada essa fraqueza da subprefeitura, fragilidade da subprefeitura como mediadora entre as diversas secretarias e o território de Cidade Tiradentes. Obrigado, José. Próxima é a senhora Edila Lediva Campos. Acho que é bom dia ainda, né? Meu nome é Edila Lídia Campos, eu sou conselheira do Hospital Cidade Tiradentes, PS Glória, e da OBS Profeta Jeremias. Eu vim aqui dar uma satisfação, porque não houve muito povo aqui, porque nós estamos com uma reunião na escola técnica, que hoje é dia, né? Estão sabendo daqui, mas, infelizmente, já tinham agendado e tem muita prioridade lá. Por isso que não deu muito quórum, viu, doutor? Não deu tempo de vocês mudarem, nem eles lá, né? Por isso que não deu. Ontem houve a reunião no nosso hospital Cidade de Tiradentes, foi a prestação de conta. A gente ficou assim, passada com a verba que está vindo. Nós estamos com uma defasagem lá de mais de 6 milhões. Entendeu? Estamos atrasando, pedindo dinheiro emprestado para estar pagando os funcionários, porque a verba está muito pouca. E eu gostaria que vocês prestassem mais recurso para o nosso hospital. Falta de médico, por quê? Não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro, como que tem médico? Sem condições, né? E é isso daí. E eu queria pedir também a construção da ponte, que isso faz muitos anos que está lá, um mau cheiro horrível, onde passa muitas crianças para ir para Paulistinha, para ir para a escola, do Souza Ramos, com a Mário Ferraz, né? E mais liberação de recursos para a cidade de Tiradentes, porque sem recurso não consegue fazer nada, não é? E a canalização do córrego atrás do CAT ali, porque quem mora aqui, gente, eu não sei como consegue sobreviver naquele pedaço ali, que o mau cheiro é horrível. É horrível. As crianças passam ali e se sentem mal quando vão para a escola. Tá? Tem dia ali que é insuportável você passar até dentro de um carro com a porta fechada, com a janela fechada. Viu? Muito mau cheiro. E eu gostaria de pedir que vocês liberassem mais verba para a cidade de Tiradentes, porque sem verba, o nosso prefeito não consegue fazer nada. Essa ponte aqui, há muitos anos que a gente já entrou com o processo, já está prontinho o processo, só está faltando vocês liberarem a verba para ser concluída, porque ali está um perigo. É Mari Ferraz o lugar? Né? É Souza Ramos com a Mário Ferraz. Tá, acho que o nosso prefeito já sabe. O Valdir sabe onde que é. Eu tenho cobrado Sinesa fala, Edila, está tudo prontinho, a gente só não tem verba. E há muitos anos que a gente está pedindo ali. Muitos anos. Tá? É só isso, muito obrigado. Obrigado. Próxima, a senhora Francisca Ribeiro.
gente tem mais 20 minutos e 13. Dá tempo de mais uma inscrição. A gente tem aqui 3 inscrições e mais 20 minutos. Então, a gente vai aceitar só mais uma inscrição. Então, gente, bom dia outra vez, né? Cidade Tiradentes é tão grande, já tem o nome de cidade, né? Tanta coisa para a gente pedir que a gente acaba esquecendo. Então, a gente tinha um projeto de zeladoria de praças, que era tinha 100 funcionários, né, fazendo o trabalho. As praças, a subprefeitura faz a limpeza, né, limpa, mato, tudo, mas daí fica a sujeira, né, lá nas praças, então as praças ficam totalmente abandonadas. Então, eu queria pedir que voltasse a zeladoria de praças. Tá? É muito importante isso. Marquei. Tá? Obrigada. A próxima é a Rita Maria. E a gente encerrou as inscrições, tudo bem? Bom, pessoal, eu falei assim, quando a gente vem aqui na frente, a gente fica muito nervoso, né? E eu queria falar 2 coisinhas. A primeira coisa é que eu estou muito triste, porque teve uma audiência, está acontecendo uma audiência pública, e a população nos cobra muito, principalmente agora, depois que a gente é conselheiro. Convidamos praticamente o Barro Branco em peso, a cidade de Tiradentes, olha para esse auditório. Eu, como conselheira, sinto triste, porque eu acho assim, que a população, como ela cobra, ela deveria estar presente para ver que realmente a gente cobra de vocês. Então, quando acontece uma coisa dessa, eu acho que a divulgação deveria ser maior. Não deveria ser só nós, conselheiros, convidar, que fosse um convite, feito uma panfletagem, não sei, ou via e-mail. Eu acho que deveria ter uma divulgação maior para que a população realmente viesse assistir, participar e ver que a gente corre atrás das coisas para ele. Outra coisa que eu quero, aqui de coração, é agradecer a atenção do pessoal da subprefeitura, no geral, todos os funcionários da subprefeitura têm nos atendido maravilhosamente bem, quero agradecer ao senhor Miguel, as 2 subprefeitas que saíram também atendeu-nos muito bem, que é a Andréia e a Adriana, até liberou nós uma sala para o conselho, então eu não posso esquecer de agradecer todos os subprefeitos que passaram pela cidade de Tiradentes, desde que o conselho começou, tem nos atendido muito bem. Quero agradecer também a iluminação do Barro Branco, que há muitos anos a gente vem pedindo, e, graças a Deus, foram colocados os postes nas vielas, até em algumas calçadas, arrumaram os pontos de ônibus, mas não posso só agradecer, eu tenho que pedir também mais uma coisinha que está faltando. Eu pedi aparelho de ginástica para as praças, e algumas praças foram colocados, mas em algumas está faltando ainda. É isso só. E parabéns para vocês da SUB. Obrigado, Rita. Senhor José de Matos. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os organizadores aqui desse evento. Eu me inscrevi porque é o seguinte, eu sinto muito orgulhoso de falar da cidade de Tiradentes. Eu estou na cidade de Tiradentes quando não existia a cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes tem 33 anos, eu estou aqui há 35 anos. Era só mato na cidade de Tiradentes. Agora, eu vi aqui alguns companheiras falando aí da questão da participação. Gente, é triste mesmo, sabe? Porque o que era a cidade de Tiradentes antes e o que é hoje, é lamentável ter esse plenário aqui da forma que está. É triste, porque quem conheceu a cidade de Tiradentes sabe do começo, do início. A luta nossa, todas as lideranças que tem aqui na cidade de Tiradentes, várias lideranças, eu acompanhei de perto. Mas eu queria falar, doutor Miguel, uma coisa que eu acho muito importante,
que aqui eu vi aí na questão da liberação de verba para poder fazer alguma coisa na cidade de Tiradentes. Eu vejo a questão da cultura. Gente, essa cidade de Tiradentes tem uma coisa muito importante, gente que tem luta na questão da cultura. Eu vi aqui, é coisa muito pouco, né? A questão aí do idoso, né, gente? Pessoal, a gente não tem assim um investimento maior para a questão do idoso, o CAPS antidroga também para adulto, né? A gente aí não tem, é uma coisa que a gente fica... o CAPS é uma coisa importante, né? E aí a gente, uma situação que está. Então, eu escrevi para falar essas coisas e falar para vocês. Acho que a gente tem que esforçar muito mais, porque cada ano que passa, a gente tem brigado muito para a cidade de Tiradentes, né? E hoje eu vejo que, às vezes, melhorou muito. Não dá para dizer que a cidade de Tiradentes é o que era, né? Não dá para dizer isso. Mudou muito, mas falta muita coisa ainda. Eu acho que o nosso representante maior, o nosso prefeito municipal, e também apelar aí para o governo federal ou estadual também, porque a culpa não é só do governo municipal, tem também do governo estadual e federal, para poder a gente também brigar e trazer mais recursos para a cidade de Tiradentes, para ajudar a subprefeitura, para poder investir mais na cidade de Tiradentes, porque a nossa querida cidade de Tiradentes é maravilhosa, é linda, pessoal. Eu já morei em tanto lugar de São Paulo, mas aqui está a minha raiz aqui na cidade de Tiradentes. Era isso que eu queria dizer e muito obrigado. Obrigado. A próxima auxiliadora, que é a última inscrição. De fato, a gente vê a necessidade de municipalizar a cidade de Tiradentes, né? Devido a tantas demandas que existem hoje. Se a gente levantar a cada 10 vezes, são N demandas que aparecem e que, de fato, há essa necessidade. Aí é uma discussão para o futuro, para a gente fazer, enquanto munícipe, enquanto residente de cidade de Tiradentes, apaixonado por cidade de Tiradentes. Eu não podia deixar de falar da região da Coab Prestes Maia, que ela está sendo esquecida, e por N fatores. A última é até que ela já não faz mais parte da cidade de Tiradentes. Mas, ainda que pense-se que para mim ela faz parte, há muito tempo eu já tinha solicitado as calçadas do lado do barranco, não é do lado dos proprietários, das casas, mas do lado dos barrancos. E eu digo por quê? Porque tem parte de calçadas lá que, infelizmente, não dá para transitar. O bairro Cidade Tiradentes, a Coab Prestes Maia, é o bairro mais antigo de Cidade Tiradentes. No início foi construído para 1.000 famílias, hoje ela tem mais ou menos, isso aí triplicou, porque era uma casa, um sobrado, e dessa casa foram feitos 3 puxadinhos, que aí já são 3 famílias. E aí a gente vê que necessita, de fato, um olhar especial para a Coab Prestes Maia. Eu fico feliz que agora é uma conquista com a questão do 2º Conselho Tutelar, né? Vai ficar mais próximo lá da Coab Prestes Maia, é um grande avanço, mas ainda a gente precisa avançar ainda nas estruturas, que ainda não se faz adequado como a gente necessita. As escadas que tem é uma luta muito antiga dos moradores na época, e é onde eu também iniciei. Seu João fez parte desses abaixo-assinados, muitos anos que as escadas e os corrimões conseguiram colocar agora, graças a Deus, com uma luta muito antiga. Claro que a gente fez a luta lá atrás e depois a outra galera entrou e conquistou isso aí, mas ainda essa parte da calçada, nunca ninguém fez nada. E aí é muito estreita as avenidas lá, as ruas. Não passa 2 carros, se passa, o pedestre tem que ir para as calçadas, e aí cadê a calçada? Termina se jogando lá para baixo. É um bairro que mais tem idoso, e, infelizmente, ele é o mais esquecido de Cidade de Tiradentes. E aí eu peço um olhar específico, até poda de árvore. Estou uma árvore lá, já faz 4 anos que eu pedi uma poda, e, infelizmente, nunca aconteceu. Eu preciso ter um tempo para reiniciar e fazer um outro pedido de um outro formato ou um outro órgão que seja necessário, porque, enquanto subprefeitura, para mim, não resolveu. E aí não é para mim, é para a população que mora ali. Tá? É só isso. Obrigada. Bom, obrigado. Encerradas as inscrições, gostaria de passar a palavra para o subprefeito Miguel para uma fala de encerramento.
Eu queria apresentar para nós fizemos um trabalho. Queria falar duas coisas, né? A primeira é o seguinte: internamente nós também na subprefeitura nós estamos com a equipe discutindo algumas obras de impacto que nós vamos buscar recursos para incluir no orçamento. Uma coisa essa discussão profunda que teve aqui, essa tentativa de apresentar propostas mais estruturantes, e outra é a prefeitura que vai efetivamente apresentar alguns projetos mais estruturantes para a região. Eu concordo com algumas falas que foram colocadas aqui, que a cidade de Tiradentes, ela, até pelo fato de que ele é um grande conjunto habitacional, ela tem uma parte bem estruturada, né? Só que, com o passar do tempo, algumas situações elas precisam ser recompostas, né? Foi colocado aqui várias questões de ponte, córrego, limpeza de córrego, muito em função dos trabalhos usuais da subprefeitura, mas também com relação à questão da necessidade de fazer algum tipo de investimento. Então, nós fizemos um elenco de hipóteses, né? Um deles foi citado aqui, que é a ponte da Mário Ferraz, né? Que tem um orçamento preliminar de R$ 460 mil. Outro, essa obra também entre a Metalúrgicos e a Achille Stephanie, que é a readequação do sistema de drenagem, com uma escadaria, né? É lógico que esses valores eles vão ser orçados de forma mais apurada, né? Está colocado 100 mil aqui, mas só de olhar a gente já acha que tem uma diferença que tem que ser observada, mas seria também uma outra área de impacto importante, porque aquele talude ali está descendo, né? O próximo. Testes com a missionária Maria Alice Silva, que é a ampliação da passagem e a readequação da travessia de pedestres, que é uma área também complicada, porque você percebe que hoje o mote da prefeitura é você ter acessibilidade e mobilidade, né? Então você vê assim que o espaço foi deixado mais para o carro do que para o pedestre. Então a gente está pensando numa obra que gira em torno de R$ 350 mil nesse local. Próximo. Na Alfonso Sturário, com a Cachoeira Campo Grande, também vai ser refeito o orçamento, está muito aquém, colocado 50 mil, mas o que acontece aí nesse local é o seguinte: esse é um lugar que dá acesso à favela do Maravilha, que tem uma ponte ruim lá, que a gente vai tentar fazer um trabalho emergencial. Mas aqui é um desenho geométrico, porque ninguém respeita essa... Você pode ver até que na foto que foi tirada, o sujeito na rotatória entrando na contramão, né? Então, é o seguinte, a lei é para todo mundo, né? Então, ou seja, pode ser na Vila Mariana, em Pinheiros, ou na cidade de Tiradentes, né? Então, ninguém pode andar na contramão, né? Então, problema que a gente tem que ver. Então, a gente vai fazer um novo desenho geométrico aí, para que a gente possa adequar melhor e garantir que as pessoas possam ter o seu trajeto mais adequado, né? Próximo. Essa já é uma obra mais importante, né? Que é na Rua Milagre dos Peixes, que é a contenção do córrego, né, com um gabião, né? E é uma obra, se está orçada a 850 mil, vocês podem perceber que vai custar pelo menos o dobro dela, né? Porque você tem que garantir, a rua está sumindo, né? E é necessário você recuperar o córrego, né? Percebe também que ali é um depósito viciado de entulho, né, de lixo, que as pessoas também têm essa característica, né? Então, a gente tem que trabalhar muito a questão da educação ambiental. Próximo. A questão da Iguatemi com a Nascer do Sol, que é o melhoramento viário, que já foi acertado tem até projeto da CET, né? Mas o que falta, né, é recurso. Vou falar com o Pedro, aí, que é o nosso homem das finanças, né? Que é aquela travessia que todo mundo também vira na contramão, né? Ou seja, causando um problema que pode causar algum tipo de acidente fatal ali no local, até porque o sujeito cruza na contramão e cruza com alta velocidade, né? Mas, enfim,
a próxima, que é a Rua Paulo Gracina, a revitalização da praça e da quadra, implantação de uma academia, que também dá por volta de 225 mil, que é um lugar que está, como eu falei, tem uma estrutura importante, a cidade de Tiradentes, mas muitos equipamentos, muitos locais estão degradados. O próximo, acho que é o último, né? Bom, pessoal, então eu só queria, eu fiz um esforço, agradecer o Leonardo e a equipe dele, eu fiz um esforço para que a gente pudesse apresentar também, não só esse, mas outras hipóteses que nós vamos apresentar no orçamento nos próximos meses, para que a gente possa garantir isso, né? Eu só queria falar mais uma coisa, que eu acho que é importante. A auxiliadora já não está mais aqui, né? Ela está aqui, deve estar por aqui, mas ela não está mais entre nós, né? Mas ela tocou num ponto importante da relação poder público, sociedade civil, certo? Diferentemente daquele filme, né, o passado não me condena, né? O meu passado valoriza uma série de ações que eu tenho tentado impor aqui na subprefeitura, depois, nesses últimos meses. Um deles é a questão da subordinação da subprefeitura aos conselhos populares, tá certo? Eu acho importantíssimo que a gente tenha uma inter-relação, uma subordinação, para que a gente possa fazer valer os interesses da coletividade. Tenho feito um esforço para estar presente em todos os conselhos, gestores, os conselhos, todos aqueles que me convidam para participar das reuniões. Essa semana, por exemplo, eu estive no conselho gestor do Carlos Gentili, né, conversando, trocando ideias, esse negócio todo. E aí a gente está tentando, dentro da estrutura da subprefeitura, garantir e fomentar a participação cada vez maior de todos os conselhos e garantir uma articulação entre eles. A gente sabe que os conselheiros de um, às vezes, são conselheiros de outro, por exemplo, de saúde. Tem conselheiro de saúde, que é conselheiro participativo, e vice-versa, e tem outras questões. Então, todos participam, ou seja, todos nós nos conhecemos, mas tenha certeza que o respeito, a forma de interlocução, a forma de atendimento das demandas do Conselho, não as demandas individuais, mas as demandas do Conselho, elas serão respeitadas totalmente. Quando cheguei aqui, e nós tivemos uma reunião mês passado, o Clérigio esteve presente, nós fizemos uma prestação de contas do Conselho, né, do Conselho Participativo. O ano passado foram feitas demandas, as demandas que foram apresentadas foram basicamente de manutenção, de zeladoria. Nenhuma obra estruturante. Hoje já não. Hoje apresentaram uma série de obras, uma série de investimentos estruturantes para a cidade de Tiradentes. E eu acho que é isso, é capacitação, é fazer com que as pessoas entendam o papel do Conselho, é fazer com que as pessoas tenham propostas e invistam, né, nessa articulação e ter a subprefeitura como parceiro, não como uma pessoa distante, nem como uma pessoa que tenha dificuldade de conversa, mas um parceiro, né, que tenha na figura dos funcionários, dirigentes da subprefeitura, porque eu não dirijo a subprefeitura sozinho, tem um corpo de dirigentes, eu tenho o Pedro no CAF, eu tenho o Valdir como chefe de gabinete, tem o Sinésio como obras, tem a Gina como CPDU, são pessoas, o Abílio da comunicação, são pessoas que se reúnem semanalmente para poder discutir o que fazer com o corpo inteiro da subprefeitura. Estamos passando por um processo de planejamento em que a gente vai tirar demandas para o próximo ano. Agora, os conselhos precisam se articular. Eu não vou chegar em nenhum momento, e nem ninguém da equipe da subprefeitura vai chegar e vai dizer o que o conselho tem que fazer. Mas a gente tem que ser parceiro, tem que estar respeitando uns aos outros. Tá certo? E, por fim, dizer que é evidente, quando você começa a tocar nessas feridas, né, ou seja, tem gente que não tem interesse de que as coisas deem certo. É lógico que não tem, né? Porque as pessoas te acusam, né? As pessoas mentem, as pessoas dizem coisas que não acontecem. Para quê? Para desestabilizar a estrutura interna da subprefeitura. É evidente, a gente sabe como é que é. E essa é a pior maneira de fazer política.
Não é uma maneira adequada. A maneira adequada é você discutir ideias, você discutir propostas, você fazer, no seu argumento, uma maneira de fazer uma intervenção na sociedade e construir uma política pública mais concreta. Né? Então, eu sei, domingo passado, eu estive numa reunião do PT, depois que saiu da reunião do PT, uma determinada pessoa, que eu não sei quem que é, foi falar um monte de asneira a meu respeito para as pessoas do Conselho. Né? Dizendo que eu estava desrespeitando o Conselho, dizendo que eu ataquei o Conselho. Tá certo. Pessoal, vamos saber dos nossos limites e vamos fazer a boa política. A boa política é construir políticas públicas. Entender qual é a realidade do Conselho. Um Conselho de 21 pessoas que se reúnem com 4, é lógico que não é um Conselho efetivo. Isso sem nenhum desrespeito a ninguém. A pessoa tem que se reconhecer. Não é verdade? Um time de futebol não entra em campo com menos de 11 jogadores. Tá certo? Então, eu acho que a gente tem que ter clareza naquilo que fazer. E me atacar, ou usar de uma fala minha para dizer que eu desrespeitei o Conselho, né? As pessoas precisam dizer para mim na minha cara, em primeiro lugar. Tá certo? Então, eu queria encerrar, mais uma vez, dizendo que a subprefeitura, enquanto eu estiver como subprefeito, atenderá e fomentará toda a estrutura de todos os conselhos, quer os conselhos gestores, quer os conselhos participativos, que é o Conselho CADES, que foi recentemente empossado. Eu acho que é uma responsabilidade que nós temos, e no meu caso, principalmente, né, pelo meu passado, tá certo? Porque eu discuti, já falei isso para o Pedro outra vez, a primeira vez que eu discuti Conselho Participativo, Orçamento Participativo, foi em 1984, na Prefeitura de Diadema. Tá certo? Então, eu acho que, no mínimo, as pessoas precisam de respeito. Tá certo? E respeito é bom. Então, eu queria agradecer a todos, tem um café lá fora, e vamos à segunda parte da reunião. Só antes de Obrigado, Miguel. Só queria anunciar uma presença do pastor Siqueira de Sá, assessor parlamentar do deputado estadual José Américo. Agradecer a presença de todo mundo. Né? Teve algumas falas aí no sentido de falar do plenário vazio, mas acho que as contribuições foram de nível, altíssimo nível. E lembrar que está aberto na internet. Quem não pôde participar, se vocês têm contato com outras pessoas, lembrar que pode entrar pela internet e fazer sugestão por lá também. Tá bom? Agradeço muito. E boa tarde, boa eleição para vocês.